Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais uma edição do programa Palavras de Vida, um programa da Associação dos Pastores Evangélicos de Mococa. Queremos agradecer a sua audiência e pedir que você faça contato aí com seus amigos e diga-lhes: olha, está entrando no ar agora pela TV Direta, canal 21, o programa Palavras de Vida. Ajude-nos a divulgar o nosso programa e a levar uma mensagem de fé, de vida e de esperança àqueles a quem você quer bem. Já já estamos de volta. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Roque Pneus, o shopping do seu carro. Avenida Marginal 1838, no centro de Mococa. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos de volta e agora com esse momento de mensagem de vida, um momento de meditação na Palavra de Deus. E se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria que você a abrisse na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo número 3, começando no verso 6. Diz assim a Palavra de Deus: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse é um texto bastante conhecido e esse último versículo que lemos foi o texto que inspirou Martim Lutero a afirmar e a começar então a pregar a salvação do homem pela graça de Deus e não pelas suas obras. Paulo, nessa carta que ele escreve aos Gálatas, está falando sobre a maravilhosa graça de Deus. E esse é a carta aos Gálatas, onde Paulo defende então a questão de que nós somos salvos pela graça de Deus. Há muitas pessoas ainda hoje procurando encontrar a sua salvação através das obras, através do cumprimento da lei. Mas esses textos contidos na carta aos Gálatas mostram claramente para nós que o homem, ele só alcança a salvação pela graça de Deus. E uma coisa interessante, quando você estuda esse texto e também os contextos que a Bíblia nos mostra, fala de que Abraão é o pai da fé. E é interessante que quando Deus chama Abraão, diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela, que de ti farei uma grande nação. O que Abraão faz? Deus não diz aonde era, se era nas montanhas, se era
na planície, à beira-mar. Ele não diz, olha, sai da tua terra para um lugar distante que eu te mostrarei. E o que acontece? A Bíblia diz que Abraão creu e obedeceu, sem saber para onde ia, sem saber aonde essa promessa se cumpriria, mas pela fé Abraão obedeceu e foi. Por isso ele é chamado o pai da fé. E é interessante que a Bíblia diz que a lei vai vir 430 anos depois de Abraão. Mas Abraão é o pai da fé e nele foi feita a promessa de que através do seu descendente, e veja, o texto não diz dos seus descendentes, está no singular, indicando uma pessoa específica, que do seu descendente nós seríamos salvos e seríamos abençoados. E esse descendente está relacionado exatamente à pessoa de Jesus. Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Como eu disse, 430 anos depois vem a lei, e a gente conhece a lei que é dada por Moisés, e o povo então começa a obedecer a lei. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a lei, ela nos mostrou que nós éramos pecadores, porque é a lei que diz a mim e a você o quanto errado nós estamos. Se não houvesse a lei, eu não saberia que eu estava errado, eu não saberia que eu estou em pecado. Então, a primeira função da lei foi mostrar ao homem que ele é pecador. E a segunda função da lei foi exatamente apontar para o Cristo que viria. Porque a lei apontava para os sacrifícios, para os animais que eram mortos e o sangue deles derramados pela remissão do pecado daquele que estava oferecendo o sacrifício. E desde essa época, então, a lei, através do seu cumprimento, ela estava apontando para o Cordeiro, para aquele Cordeiro sem mácula, sem defeito, que seria sacrificado e o seu sangue vertido, e então, através do seu sacrifício, nós seríamos salvos. E hoje, a minha salvação e a sua salvação está relacionada simplesmente a nós crermos no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. É por isso que muitas pessoas hoje não creem em Jesus, não creem no sacrifício de Jesus, e elas procuram então fazer alguma coisa que justifique a sua salvação. E na realidade a nossa salvação ela já foi completa em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a lei durou até Jesus, porque ele cumpriu a lei em nosso lugar, a sua morte foi vicária, o seu sangue foi derramado pelos nossos pecados. E uma coisa interessante é que assim como Abraão creu em Deus, e quando Deus disse, olha, sai da tua terra para um lugar que eu vou te mostrar, e ele saiu sem saber para onde. Assim também, essa fé simples, é essa fé que nós precisamos depositar em Cristo Jesus, no seu sacrifício. E é isso que faz com que eu e você sejamos salvos da condenação, do pecado que foi revelado através da lei. Lutero então defendeu a tese de que o justo viverá por fé. Só há uma maneira de nós sermos salvos,
E essa maneira é depositando a nossa fé em Cristo Jesus, reconhecendo-o como o Filho de Deus, reconhecendo-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queremos finalizar então essa palavra concluindo que não há salvação em religiões, em cumprimento de leis, em sacrifícios. A nossa salvação, ela só pode ser alcançada pela fé. E pela fé no sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário. Que você possa então, com simplicidade, a simplicidade da fé de Abraão, receber o maior presente, a graça de Deus revelada no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe. Já já voltamos com a continuação do nosso programa. Não saia daí. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, Cristo em vós a esperança da glória. Venha participar e conhecer o poder de Deus que cura, liberta e transforma. Quarta e sexta às 19h30 e domingos às 18 horas. Esperamos por você. Programa Palavras de Vida. Estamos de volta, agora no momento de debate bíblico, e hoje nós queremos voltar ao assunto da semana passada, quando nós estávamos falando sobre tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, essa questão de corrupção, falamos das greves dos caminhoneiros e uma série de coisas, né? E a nossa intenção é nós chegarmos então ao cerne da questão. Por que o nosso país está assim? Na semana passada nós falamos que isso depende muito de cada brasileiro, de cada um de nós, né? E hoje nós queremos dar continuidade a esse assunto. Mas antes, deixa eu cumprimentar aqui nosso querido colega, pastor Ismael, com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Josias. Que a paz do Senhor Jesus seja com o teu coração e Deus te abençoe. Pastor Ismael, eu queria, para começar a nossa conversa hoje aqui, eu queria ler um texto aqui que eu achei aqui na internet, falando, eu acho que o senhor na semana passada o senhor citou a Coreia, né? O senhor chegou a falar. E hoje eu estou trazendo dados aqui muito interessantes, né? A Coreia tem mais de 5 mil anos de história, é um país velho, mas só 130 anos que o Evangelho está na Coreia, né? E hoje a Coreia é o segundo lugar em missões, só perde para os Estados Unidos, né? Mas tem mais algumas coisas interessantes aqui. Nos anos 60, a Coreia era o quarto país mais pobre do mundo, pastor. Presta atenção, porque isso aqui tem a ver com aquilo que nós vamos conversar. Até a guerra, que terminou em 1953, só tinha na Coreia 3% de cristãos, pastor. A coreana que dá esse testemunho aqui, ela diz que nos anos 60, quando ela ia na feira com a mãe dela, na frente dela aconteciam assaltos. Era nos ônibus, na rua, nas feiras, eram casas que eram invadidas. A Coreia sofreu quase 20 anos na maior miséria, pastor. 80% da nação coreana era de favelados, pastor. Exatamente. 80%, né? Tudo destruído, sem trabalho, sem comida. Então, eu vou concluir.
3% de cristãos começaram a acordar às 4h30 da manhã. As igrejas abriam às 5 horas da manhã para interceder pela nação. E hoje, pastor, a Coreia é essa potência, que é a Coreia do Sul, não é? Que a gente tem visto, e daqueles 3%, hoje há uma grande maioria de cristãos na Coreia. E a Coreia do Sul não é mais esse país miserável. Hoje a Coreia do Sul é onde tem mais igrejas no mundo. Todos acordam às 4h30 da manhã, todas as igrejas têm culto de madrugada e oração fervorosa após 30 minutos de pregação da palavra. Não há uma igreja na Coreia do Sul que não faça oração de madrugada. E a história da Coreia foi mudada, pastor Ismael. Pastor, a gente analisa tudo isso e vê o quão Deus pode fazer uma mudança extraordinária na vida de uma nação. Quando a nação reconhece, né, pastor? Quando a nação realmente reconhece que a solução, na verdade, está em Deus. Humanamente dizendo, se nós verdadeiramente lembrar disso e colocar isso em prática nas nossas vidas, de dar essa razão, né, de reverenciarmos a Deus e buscarmos a face. Segundo Crônicas, né? Segunda Crônica 7,14 diz isso bem claro. E enquanto o pastor Josias está falando aqui, me veio na minha mente, pastor Josias, sobre Jerusalém. Na época de Neemias, né, Jerusalém ela foi totalmente destruída. E Neemias não estava em Jerusalém, e quando alguém chega e traz para ele a notícia a respeito de Jerusalém, o que tinha acontecido, e havia familiares dele que moravam em Jerusalém, diz o texto que Jeremias sentou e chorou amargamente, e quando ele começa a chorar, ele começa a trazer para dentro de si a responsabilidade. E diz o texto que ele pede perdão a Deus pelos seus entes queridos, pede perdão a Deus pela sua família de Jerusalém, que com certeza fazia algo que não agradava a Deus, ou então negligenciavam Deus, ou ridicularizava Deus, ou deixava de cumprir os seus compromissos com Deus. Como está acontecendo hoje no Brasil. Exatamente, pastor Gia. Assim como aconteceu na Coreia, hoje nós estamos vivendo realmente essa situação no Brasil. E nós cobramos, lógico, nós temos que cobrar os nossos direitos e lutamos por isso, mas nós temos que parar, pastor Josias. Assim como parou Coreia um dia e disse, o problema está em nós. E se nós reconhecer verdadeiramente Deus em primeiro plano, porque, pastor, as pessoas vão estar perguntando, mas pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Somos incrédulos? Né? Não é essa a questão. É que Deus quer algo mais de nós, Deus quer uma aproximação muito maior, Deus quer que pastor, nós... Não adianta apenas esse senso de religiosidade, uma religiosidade que não transforma em prática aquilo que se crê, pastor. Exatamente, pastor. Quer dizer, eu nasci assim, meu pai me levou assim, é uma tradição e pronto, acabou, não estamos nem aí, deixamos as coisas correr e para nós as coisas estão acontecendo, mas não estamos preocupados, não estamos acomodando com isso. Mas na verdade, gente, a nossa família está sofrendo, a nossa nação está sofrendo. E aqui diz a Bíblia que Neemias, quando ele começa a orar a Deus e pedir perdão, ele que não estava em Jerusalém, mas ele começa a pedir perdão pela sua própria vida diante de Jerusalém. Deus me perdoa porque eu também tenho errado, eu também tenho pecado, e o Senhor nos cubra com a tua graça, nos dê graça para que nós conseguimos mudar a situação. E Jerusalém, pastor, era impossível restituir. Essa era a visão de todos, que olhavam para Jerusalém, era uma cidade que poderiam dar por perdido, acabou, não tem mais o que fazer. Mas Neemias se apega com Deus. Neemias busca em Deus. E buscando em Deus, né, pastor? Ele vai para Jerusalém, ele olha toda a miséria que estava lá. Da mesma forma que estava a Coreia. Foi uma guerra. A Coreia foi destruída pela guerra, né, pastor?
Por isso que passaram essa miséria de 80% aí de favelado, e eles furtavam, roubavam, assaltavam, na verdade eles saqueavam, né, pastor? A necessidade era tão grande. Buscando comida. É mais ou menos o que está acontecendo hoje na Venezuela. Exatamente, porque não havia empresa, não havia indústria, não havia trabalho, não havia emprego para ninguém. Então eles viviam essa miséria. Mas o que mudou, pastor? E essa é a questão que nós estamos levantando aqui. Né? Semana passada a gente fala muito mal dos políticos e em alguns sentidos a gente tem razão, porque a gente tem visto aí muitos políticos corruptos, mas a pergunta é, são só os políticos que são corruptos? Lembra daquilo que eu falei semana passada, o caminhão que tombou na estrada, o motorista morreu e o povo, ao invés de tentar socorrer o motorista, estavam saqueando a carga? Enchendo seus carros de carne, né, pastor? Então, nós somos tão pecadores, tão corruptos quanto os políticos que nós elegemos. E é por isso, pastor, que nós deixamos o Salmo 127 ainda. Falamos semana passada e tornaremos repetir hoje. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a nossa nação, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar, não proteger, nos ajudar, nos auxiliar, em vão vigia o sentinela. Então nós, você que está nos assistindo aí, pô, pastor, mas o país é imenso. Quantos milhões de pessoas? Chega a mais de 200 milhões de pessoas. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos reconhecer que nós estamos nessa terra por passagem, nós somos peregrinos, estamos aqui como, podemos dizer aí, forasteiros, né, pastor? Forasteiro, mas Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e o projeto de Deus é bom, perfeito e agradável, desde que nós fazemos a nossa parte, voltarmos para Ele, reconhecer Deus como prioridade, como o melhor que nós temos desse mundo, e é o único que pode mudar a história do nosso país, da nossa nação. Nosso tempo já está se esgotando, pastor. Semana que vem, possivelmente, a gente continue nesse tema. Só para fechar, lembrando o texto de 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, então ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Já já estamos de volta. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Igreja Congregacional, 157 anos no Brasil. Faça de nossa igreja o seu lar espiritual. Visite-nos, Rua Carmo Taliberti 741, Centro. Igreja Congregacional, a igreja da família. Êxito Imóveis. Oportunidades diárias para você conquistar a sua casa. Imóveis prontos em novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Informações e vendas, ligue 3656-9696 ou acesse êxitoimóveis.com.br. Estamos de volta com a continuação do nosso programa. E agora para o momento de oração, nós estaremos suplicando, clamando a Deus pela tua vida, pela tua casa e para toda a tua família. Ainda voltando no texto, deixar só esse versículo para você, quando Neemias está agora clamando ao Senhor, e ele diz no versículo 11 do capítulo 1 de Neemias, diz assim, ó: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu povo, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Olha que coisa interessante. Ouça, Senhor, essas pessoas que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante estes homens. Então era eu, copeiro do rei. Oração de Neemias. Buscando a Deus agora para um povo que estava perdido, um povo que estava em desespero, um povo que estava vivendo uma miséria de vida, sua cidade toda destruída, tudo acabado, sem nenhuma esperança. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro plano, Deus tem prazer em ouvir, em responder e agir ao nosso favor. Assim é você na sua casa, com toda a sua família. Quando nós nos curvamos diante do Deus Todo-Poderoso, tenha certeza
Ele vai fazer de tudo para mudar a tua vida. Mas gostaria agora de orar por você, que você curva a tua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, diante desta presença poderosa, majestosa e soberana do Senhor, nós estamos hoje diante desta câmera. E quantos lares e quantas famílias estão parados nos assistindo. Meu Deus, eu quero te pedir, Pai Celestial, que o Senhor venha de encontro às necessidades dessas pessoas. Que o Senhor venha manifestar, meu Deus, o teu poder e a tua glória, Senhor, trazendo sobre elas soluções, resolvendo os problemas, trazendo provisões, suprindo de todas as suas necessidades, repreendendo toda a escassez, Pai Celestial, todo tipo de enfermidade, de doenças físicas ou espirituais, todo tipo de cativeiro seja quebrado, caído por terra, e que essas pessoas sejam livres para te adorar. Abra o entendimento de cada uma delas, que elas venham compreender que só na pessoa de Jesus Cristo, através desse nome precioso, que nós alcançamos, Senhor, os nossos objetivos, os nossos sonhos e realizamos todos. Que o Senhor venha repreender toda a cegueira, toda a surdez, Pai Celestial, e que eles possam rasgar os seus corações e receber Jesus como Senhor das suas vidas, da sua família. Que eles venham, ó Deus, se render aos pés de Jesus, porque a tua palavra diz, o próprio Senhor Jesus dizendo: se vós permaneceres em mim, se as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Que eles venham entender que só Jesus pode tornar as nossas vidas transformadas, libertas, abençoadas, felizes. Que o Senhor assim abençoe essas famílias, Pai. Abra as portas, traz paz, traz alegria, traz comunhão, harmonia, que todo tipo de guerra, conflito, confusão, perturbação caia por terra, mas que a presença do Senhor seja transbordante e abundante na vida e nos lares. Eu abençoo, Pai, essas pessoas, na pessoa de Jesus Cristo, para o louvor e honra da tua glória. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, mas não sai daí não, já estamos de volta para o término do programa. Deus te abençoe, até lá. O imóvel que você procura está na Imobiliária Casa Nova. Aqui você encontra transparência, honestidade e segurança. Venha nos fazer uma visita. Praça 2 de Novembro, número 4, em frente ao Cemitério Municipal. E chegamos ao final de mais este programa Palavras de Vida. Esperamos que esse programa tenha sido bênção na sua vida e aguardamos você na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Até lá, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.